Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante para os dias de hoje, a focalização, ou abordagem orientada à focalização, criada pelo Eugene Gendlin, ou Gendlin. Vamos entender um pouco esse recurso, né, e como que ele pode nos ajudar a viver de uma forma mais plena e conectada? Vamos nessa? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho aí para receber as novidades. E se gostar do conteúdo, já deixa seu like e compartilhe com seus amigos. A gente vive numa era de constantes estímulos, né? Conexões humanas cada vez mais superficiais, o silêncio e os detalhes da vida cotidiana, a profundidade do que se passa conosco e com os outros, muitas vezes acabam ficando tampados aí pelo ruído da nossa vida acelerada, do nosso dia a dia. Nossa mente está cada vez mais em busca de controle, menos aberta para novidade, que acaba se revelando tanto fora quanto dentro da gente, né? Esse desejo, muitas vezes, da gente ter segurança, nos leva a acabar controlando tudo e acaba nos deixando muito frágeis e muitas vezes incapazes de nos abrir para as outras pessoas e para nosso próprio jeito mais pessoal, né? Então, nesse mundo acelerado, onde as distrações aí são infinitas, né? E a pressão para a gente ser sempre eficiente nunca cessa. O silêncio e a capacidade de parar para escutar têm se tornado cada vez mais raros. E é aqui que a focalização se torna um recurso super precioso. A focalização nos lembra que nossa mente frenética, sedenta aí de hiperestímulos, pode fazer uma rotação na sua posição, né? Saindo do lugar de controladora e voltando para um lugar de aprendiz sobre a vida, né? Que acaba se revelando tanto fora quanto dentro da gente, mas que a gente nem sempre para observar, né? E uma das grandes contribuições da focalização, a gente pode entender que é a sua própria herança fenomenológica, porque ela vai nos ajudando com recursos bem sólidos, a conseguirmos parar de ficarmos sempre simplesmente nos falando, como se estivéssemos repetindo coisas do nosso passado que a gente sabe sobre a gente. E aí, ela, com ela a gente consegue passar a começarmos a nos escutar e saber onde a gente consegue se escutar, né? Então a gente para de se dizer e passa a se ouvir, num nível muitas vezes desconsiderado. A abordagem orientada à focalização, que foi apresentada pelo filósofo e psicólogo austríaco, que depois se naturalizou norte-americano, Eugene Gendlin, transcende, né, essa mera articulação verbal. Ela abraça a sutis e complexas sensações que se revelam na nossa corporeidade, né? Essa abordagem, ela foi desenvolvida a partir das vivências do Gendlin no grupo de pesquisa do psicólogo norte-americano muito conhecido Carl Rogers. Ela é fundamentada na premissa de que o acesso direto à experiência sentida no corpo, né, o felt sense, em português, senso-sentido, é essencial para uma compreensão mais completa da gente e para promover mudanças significativas e duradouras na nossa personalidade. Focalização nos ajuda a termos mais potência no campo psicoterapêutico. Ela nos desafia a reconhecer e valorizar certas impressões sentidas no corpo que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente ignora. Sabe aquela intuição, né? Ela vai nos oferecendo ferramentas para a gente cultivar essa relação mais íntima e atenta às nossas vivências, né? Numa época em que estar presente com a gente se tornou um grande desafio. E essa abordagem, ela acaba oferecendo um caminho para a gente recuperar uma conexão perdida conosco mesmo, como um fio de Ariadne, possibilitando uma vida não apenas vivida em termos racionais, mas muito profundamente sentida.
Ao praticar a focalização como uma forma de introspecção, a gente aprende a silenciar o ruído interno e externo, e isso vai permitindo que uma consciência mais rica e detalhada da nossa pessoalidade vá vindo à tona. Essa abordagem, ela é especialmente importante nos dias atuais, quando a gente acaba tratando o corpo apenas como um veículo ou um receptáculo de hipersensorialidades, né? A gente vive a vida como se fosse um conjunto de eventos desconectados que simplesmente acontecem ao invés de experiências que realmente a gente vive e que moldam quem a gente é. A abordagem orientada à focalização não é apenas um método de tratamento. Ela é um convite para a gente revisitar a forma como nos conectamos à nossa vida, à vida, de uma forma mais plena e autenticamente engajada. Ela está enraizada nas teorias, né, da terapia centrada na pessoa de Carl Rogers, assim como também no existencialismo e na fenomenologia. Essa abordagem é um convite para que um terapeuta e cliente juntos embarquem numa jornada para dentro de uma vivência viva. E essa jornada envolve uma atitude de abertura para escutar uma novidade que se revela. Ela lida com uma complexidade de elementos vividos muito num nível mais pré-reflexivo, que vão se manifestando no corpo como uma sensação de uma complexidade implícita, que o Gendlin denominou de felt sense, em português, senso-sentido. A prática da focalização, como ela é descrita por Gendlin, ela não se limita ao setting terapêutico. Ela é aplicável na nossa vida diária, nos momentos de tomada de decisão, em momentos criativos. E nesse sentido, ela deixa de ser um mero procedimento e ela vai se tornando uma abordagem capaz de promover contribuições em diversos contextos. A abordagem orientada à focalização, ela nos leva a considerar os aspectos implícitos, como eu falei, revelados aí no nosso corpo, no nosso dia a dia. E esses aspectos, eles têm sido utilizados em diversos âmbitos, no marketing, né, mediações de conflitos, processos de tomada de decisão, processamento de trauma, que é tão importante, né, no tratamento de dores crônicas, né, nos processos de edição, intervenções em crises psicológicas, arte-terapia, no aconselhamento religioso, em situações de transtornos alimentares, né. E à medida que a prática da focalização foi evoluindo, o seu foco foi se deslocando de uma ênfase num conteúdo expresso para uma atenção à maneira como as pessoas se relacionam internamente com suas próprias experiências. E esse ajuste, ele reflete uma mudança muito significativa, privilegiando o processo sobre o produto da comunicação, o que permite uma introspecção e uma conexão mais genuína com elementos mais relevantes aí da nossa própria personalidade. Então, a focalização nesse sentido, ela acaba criando um ambiente que seja menos tenso, mais desacelerado, facilitando uma integração maior das nossas vivências. O senso-sentido, o felt sense, ele se torna uma ferramenta muito poderosa para a gente acessar uma compreensão mais profunda e intuitiva das situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E por partir de uma pausa e um silêncio, a focalização oferece uma janela para a introspecção que pode revelar soluções e insights que anteriormente ficavam ocultos, de maneira simplesmente implícita ou a gente pode chamar de inconsciente. E essa interrupção intencional vai permitindo que a gente se afaste dessa incessante correria e do ruído cotidiano para acessar um nível de percepção mais sutil e profundo. E ao fazê-lo,
Nós somos capazes de sentir diretamente as complexidades das nossas experiências. O que, por sua vez, pode levar a decisões mais alinhadas com nossos valores mais profundos e autênticos. É importante a gente ressaltar que o sentir a que o Dindley se refere transcende as emoções e os sentimentos comuns. Ele aponta para uma complexidade implícita, rica em elementos frequentemente inacessíveis à lógica, mas que são cruciais em nossa jornada pessoal e que podem promover, né, e sustentar aí a gente em momentos decisivos da nossa vida, como por exemplo ocorreu com a família do Eugene Gendlin durante a fuga dela na Segunda Guerra Mundial, um conteúdo que a gente vai abordar mais para frente. Então, a abordagem orientada à focalização não apenas nos oferece, né, uma abordagem distinta dentro do campo da psicologia, mas ela nos oferece um modelo para a incorporação de práticas terapêuticas, né, reforçando a importância da experiência como o alicerce da intervenção psicológica. Então, ela contrasta com essa visão mais representacionista, que sugere que as emoções, as frustrações são representações de relações passadas, esquecidas ou reprimidas. O Gendlin vai propor que a gente deve focar no presente, nas situações reais, no lugar de buscar causas num passado que é inacessível, né, ou num inconsciente oculto. Nessa visão, as emoções são vistas menos como ecos de eventos passados e mais como respostas diretas e imediatas às circunstâncias atuais. O Gendlin enfatiza que a experiência nunca pode ser plenamente capturada pelos conceitos. Ela não é composta de unidades conceituais definíveis. E, nesse sentido, ele argumenta, de certa forma, que todas as teorias, num certo sentido, estão um pouco erradas, porque elas vão reduzindo a, a experiência e a grandiosidade da experiência a modelos simplificados que não refletem a totalidade daquilo que foi realmente vivido. Então, no entanto, essas teorias elas podem ser úteis se a gente tiver uma aderência rigorosa à experiência, tal como a sentimos diretamente. É crucial não aceitar interpretações que sejam meramente lógicas ou conceituais, a menos que essas tenham ressonância direta e inequívoca com aquilo que é vivo, sentido e que cause um impacto perceptível na experiência sentida nossa. Então, se uma teoria ou um conceito não gera um alívio, né, para um desconforto emocional, né, como por exemplo um nó no estômago, né, que ainda não alcançou um verdadeiro passo experiencial, isso indica que a busca deve continuar. Então, o ponto crucial na abordagem do Gendlin é a distinção do senso-sentido e das próprias emoções. Muitas vezes as emoções são sentidas e claramente nítidas como raiva, alegria, vergonha. Elas são unidimensionais. O felt sense, por outro lado, é uma impressão muito mais rica, é uma complexidade de elementos. O Jung conseguiu circunscrever um, uma atitude humana que até então não era claramente definida no campo psicológico, que é a nossa capacidade de fazermos uma síntese sentida de uma totalidade de elementos e que essa síntese ela se revela numa impressão única que ele vai denominar de felt sense. Ela encapsula um labirinto, né, de aspectos implícitos que são sentidos juntos numa sensação única. Então a gente tem uma capacidade no campo do sentir de fazermos sínteses que a gente até então não tinha se dado conta e muitas vezes não se dá conta.
Esse material que eu estou trazendo aqui, ele foi extraído de um capítulo da minha autoria, que está num livro organizado pelos conferencistas aí do 5º Congresso Internacional de Psicologia Existencial, que ocorreu em 2023 na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai ser publicado em outubro de 2024 pela editora Artesã, na coleção Fenomenologia e Psicologia Clínica. Eu também não posso deixar de agradecer autores aí como Hendricks, Madison, Ikemi, Purton e, é claro, o próprio Gendley, que auxiliaram muito na produção desse conteúdo. Essa rica textura da experiência é o que Gendley busca capturar e explorar por meio da focalização. Gostou de conhecer mais sobre essa abordagem? Deixa aí nos comentários o que você achou e se já tem alguma experiência com essa técnica. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima e tem mais conteúdo por aí. Continue focado e em sintonia com seu coração. Tchau, tchau.